Salmo 42, verso 11. Queremos mais da Tua glória, Senhor. Queremos a Tua glória, Senhor. Queremos a Tua presença nesse lugar. Oh Deus, nós não queremos pregar debaixo de uma palavra de sabedoria humana, eloquência humana, não, Senhor. Não estamos aqui para dar palestra, nem para falar de autoajuda, Senhor. Nós estamos aqui para trazer os decretos do céu para a terra, os decretos do céu para a igreja, para a noiva, para o povo de Deus, em nome de Jesus. Me toma nesse momento como um profeta nas Tuas mãos, como um instrumento e como um canal nas Tuas mãos, Senhor, e fala conosco aqui agora. Eu declaro, ó Pai, liberdade nesse lugar, liberdade do Espírito nesse lugar. Eu declaro libertação, quebra de algemas e cadeias, em nome de Jesus. Fortalezas e sofismas sendo derribados, anulados agora, na autoridade do nome de Jesus, pelas armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Então manifesta Teu poder nesse lugar, Senhor, e glorifica Teu nome no meio dos homens. Mostra para esse povo que ainda existe profeta na terra, em nome de Jesus. Amém. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Meus amados irmãos, nesse mês nós temos falado, trazido palavras para ampliar a tua visão acerca da vida. Nós temos trazido mensagens que tem o propósito de abrir os teus olhos sobre o valor, a importância e como devemos levar e conduzir esse dom tão precioso chamado vida. E eu quero trazer aqui hoje uma palavra cujo tema é as raízes da ansiedade. O que é aquilo que traz angústia para o nosso coração? O que é aquilo que traz aperto para o nosso coração? O que é aquilo que agita o nosso espírito por dentro? O que é aquilo que deixa a nossa alma perturbada, atribulada, agoniada, angustiada? Quais são as raízes? Muitas vezes nós focamos em tratar os sintomas. Irmãos, não adianta nós queremos tratar sintomas. Não adianta a gente querer tratar, buscar técnicas de como a gente amenizar certos sintomas. Não, eu não quero aqui amenizar nada. Eu não quero aqui apenas diminuir o peso da dor, o peso da angústia. Não, eu não quero amenizar coisa nenhuma aqui. Eu quero aqui nesse lugar trazer cura para a tua vida. E a cura, ela só se manifesta, não é dando Tilenol, não é dando Neosadina, mas é tratando na raiz do problema. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós precisamos entender qual é a raiz da questão, qual é o X da questão, o que é realmente que deixa a nossa alma angustiada e atribulada diante dos momentos mais diversos da vida. Aqui, nós vemos aqui o salmista, Salmo dos filhos de Coré. Esse salmo, ele começa de uma forma maravilhosa. Um desavisado vai abrir esse texto e vai ler: ó, a minha alma, assim como o servo suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira pelo Deus vivo. Que lindo que começa esse salmo. Mas você vai lendo no decorrer do salmo, você vai ver que esse salmo aqui é um homem derramando a sua alma perante o seu Deus. É um homem derramando o seu coração diante do seu Deus. É um homem que se sente angustiado. É um homem que se sente atribulado. É um homem que se sente oprimido. E no final ele faz uma pergunta, a pergunta chave, a pergunta que não quer calar, a pergunta que nós queremos trazer resposta aqui nessa noite: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Por que muitas vezes nós ficamos tão deprimidos? Por que muitas vezes nós não conseguimos ter prazer na vida? Não temos gozo na vida? Não temos prazer em nos levantar da nossa cama? E ao mesmo tempo, por que em alguns momentos a gente está tão agitado? A nossa paz parece que foi roubada. A gente está atribulado, a gente está angustiado. Por que, meu Deus do céu? Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Eu quero dizer aqui, se você entrou aqui dessa maneira, querido, você não vai sair da mesma forma. Eu quero dizer que você vai ser tomado pela glória de Deus. Eu quero dizer que você vai entrar num nível de revelação, que você não será mais o mesmo, mas que o Espírito
Espírito do Senhor, Ele vai te pegar, e Ele vai mudar você, irmão. Ei, não é na alma, mas é no Espírito. Não é uma técnica da psicologia, de psicanálise, não, mas é dom espiritual, é poder de Deus, é a glória de Deus se manifestando. Você vai sair curado aqui, querido. Se você entrou aqui depressivo, eu profetizo na tua vida, cura em nome de Jesus. Esse demônio que atribula a tua alma, ele vai ter que bater em retirada agora, e você vai se levantar para um novo amanhecer, você vai se levantar para um novo alvorecer, a sua vida vai tomar um novo sentido. Você verá a glória de Deus transformando a tua história, você verá a glória de Deus ressignificando a tua vida. Ei, essa palavra é para você, meu irmão. Se você crê, levanta a tua mão para o céu e diga, e celebra, e exalta Ele. Aleluia. Se é para aplaudir, irmão, aplaude igual a crente. Então, qual que é a raiz da ansiedade? É a maneira como a gente lida com o tempo. Existem 3 tempos na nossa vida. O português, para o terror das crianças, ele complexa muito mais o negócio e multiplica esses 3 em muito mais. Mas basicamente falando e simploriamente falando, existem 3 tempos na nossa vida: passado, presente e futuro. E a maneira como nós lidamos com o passado, com o presente e com o futuro, ele tem um impacto muito forte na nossa vida, no nosso estado, na nossa maneira de viver. Então, qual é a raiz da ansiedade? Em primeiro lugar, a ansiedade, ela tem como raiz um passado mal resolvido. Diga comigo, um passado mal resolvido. Tem muita gente que vive ansiosa, angustiada, atribulada, oprimida, porque nunca conseguiu resolver alguns problemas do passado. São pessoas que carregam fardos antigos, feridas velhas. Olha para a pessoa do lado, olha no olho dele e fala: querido, está na hora de você deixar cicatrizar as feridas velhas. É uma ferida de 10 anos atrás, mas a pessoa ainda está remoendo até hoje. A pessoa não deixa sarar, porque de hora em hora, de semana em semana, ela mete o dedo nessa ferida e fica cutucando. Ela não traz cura, pelo contrário, ela fica inflamando cada vez mais essa ferida. Ei, está na hora de você deixar de ser aquela mulher hemorrágica. Aquela mulher passou 12 anos sangrando, 12 anos um fluxo de sangue jorrava de dentro dela, e aquilo tornava ela fraca, tornava ela abatida, tornava ela, querido, uma pessoa que estava em sequidão. Tem muita gente que está fraca, que está abatida e que está em sequidão, porque há muito tempo está jorrando um fluxo de sangue, está com a hemorragia que não foi sarada. Hoje é o dia da tua cura, hoje é o dia de você ser sarado, hoje é o dia de você ser transformado, hoje é o dia desse fluxo de sangue ser estancado na tua vida. Hoje é o dia de você receber cura. Hoje é o dia que Jesus está passando aqui nesse lugar, e você tem que tomar uma decisão. Se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu sararei. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Havia uma multidão aqui em torno de Jesus. Havia uma multidão ali, querido, comprimindo Jesus. Mas a Bíblia mostra que somente aquela mulher foi curada. Somente aquela mulher foi curada, porque ela demandou uma demanda diferente da fé, de sua fé na unção de Jesus. A maneira como você olha para Deus, a maneira como você coloca a sua fé em Deus, vai determinar se a tua ferida será sarada ou não. Tem muitas pessoas, querido, que confiam mais em psicanalista, confia mais em coach do que na palavra de Deus. E o que é tremendo é que o meu Deus fala que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir tribulação, mas aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ele vai permanecer. Mas aquele que ouve e não as pratica é como alguém que firmou a sua casa numa areia, num solo arenoso. Tempestade, tribulação, enxurrada e ventania sobrevirá na vida de todo mundo. Seja você crente ou não, seja você fiel a Deus ou não, tempestade, tribulação virá sobre todo mundo. Você precisa entender. Mas o que vai determinar a nossa paz não é a ausência ou a presença de tempestade. O que vai determinar a nossa paz é se Jesus está no nosso barco
ou não. Está na hora de você resolver algumas pendengas do teu passado. Tem muita gente ferida, traumatizada, machucada. Gente que está com sentimento de culpa porque traiu no passado, porque abortou no passado, porque enganou no passado, porque fraquejou no passado. Gente que está esmagada emocionalmente por situações que viveram na infância. Tem gente que se culpa porque era criança e foi abusada. Seja livre em nome de Jesus, a culpa não é sua. Seja liberto em nome de Jesus, de todo jugo, toda opressão. Gente que vive esmagada emocionalmente, querido, por situações que viveram na juventude há tantos anos. Vítimas de abuso, de traição, de pecados. Nós precisamos aprender a lidar com essa ansiedade do passado. Querido, os irmãos de José, quando José reteve o irmão mais novo, Benjamim, os irmãos de José, na hora, eles lembraram do passado, porque eles estavam afligidos pelo sentimento de culpa. Me ajuda, só se for com autoridade e um profeta, se não fica calado, cala a tua boca e fica na tua. Mas se você tem coragem agora de se levantar como um profeta, olha para a pessoa do lado e fala: querido, seja liberto dos erros do passado hoje. Jesus já levou sobre si os seus pecados, Ele já te perdoou, Ele já te liberou, Ele já te abençoou. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Então tem muita gente oprimida por causa de um passado mal resolvido. A ansiedade tem raiz também no presente e no futuro. Eu vou falar primeiro do futuro, depois eu falo do agora. O futuro, como é que é o futuro de uma pessoa ansiosa? É um futuro temido. Pessoas que olham lá para frente, olham para 1 ano, olham para 5 anos, olham para 10 anos, e ao invés de ter esperança, alegria e fé, o que é que elas têm? Elas têm medo. Medo de passar fome, medo de ser abandonado, medo de morar debaixo da ponte. São alguns medos, em alguns momentos, até absurdos. Medo de ter uma doença. São medos absurdos, conflitos. Meu Deus, com quem que eu vou casar? Meu Deus, eu vou me formar em quê? Meu Deus, será que eu serei bem sucedido na vida? São traumas, são medos que a pessoa está. Tem gente que não se envolve. Querida, a gente ensina sobre romance real. A gente quer ensinar a corte para você aprender a viver uma vida santa. Mas você tem que se relacionar com alguém. Com todo respeito, você jovem, você não pode chegar com 30 anos solteiro. Mas também você não vai entrar na unção do Chuck Norris, pegar a metralhadora, sai atirando para todo lado. Misericórdia, Jesus. Tem uns irmãos que é assim, né? Pega ele. Aqui não, em nome de Jesus. Se tem, te ajeita. Nada de entrar na unção do Chuck Norris. Pelo amor de Deus. Deus nos livre. Mas você precisa, eu quero que você entre num ambiente de maturidade, de você saber olhar para um rapaz. Esse rapaz é um rapaz de Deus. Olha, ele é um cara voltado para o Senhor, ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa que honra pai e mãe. Olha, pode ser, talvez dê um bom relacionamento, ele é um cara fiel. Mas aí o cara não honra pai e mãe, não quer saber de trabalhar, não quer saber, não é uma pessoa que tem um coração voltado para Deus. Minhas filhas, só mulher aqui, ó, sai fora. Sai fora. Isso é a armadilha do diabo. É a armadilha do diabo, irmão. Por outro lado, que é o lado A, o lado B, os rapazes é menina. Por outro lado, vocês, as meninas que se preocupam em muito mais mostrar o decote do que mostrar a sua espiritualidade, cara, sai fora dessa piriguete. Sabe por quê? Quantos aqui tem um desejo de servir a Deus?
na obra do ministério. Que lindo. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Ouve tudo aqui que levantar a mão para servir ao Senhor. Presta atenção, olha aqui para mim. Sai fora das piriguetes. Pode ser bonita, pode ser cheirosa, pode ser turbinada na frente e atrás. Tudo isso vai cair, irmão. O silicone pode ajudar a segurar o mais tempo em cima, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se essa mulher não tiver um coração voltado para o Senhor, ela vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. Você admira o ministério do seu apóstolo? Olha para cá. Eu tenho uma mulher de oração do meu lado. Eu tenho uma mulher fiel ao meu lado. Uma mulher que ama mais o Senhor do que a mim. Procure uma mulher que ame mais a Deus do que a você. Se ela quiser, querido, se ela ceder os princípios de Deus, se ela deixar você pegar na bunda dela, sai fora. E se ele propor assim, ó, se você me ama, deixa eu fazer isso, sai fora. Você é enviado do diabo. Eu falei mesmo, você acha ruim, problema seu. Se converta. Se há jeito, crie vergonha na sua cara. A gente aqui é para servir a Deus, irmão. Se para envergonhar o evangelho, pelo amor de Deus, crie vergonha na sua cara. Para envergonhar o nome de Jesus, aqui não. Em nome de Jesus. Eu não sou legalista. É que eu estou numa veia, querido, assim, ó, que não tem tempo a perder. Um casal de discípulos chegou lá em casa essa semana. Meu apóstolo, o que é que o senhor tem? O senhor está com raiva de quê? Você está pregando zangado, querido. Eu entendi uma coisa, que nós não temos tempo a perder. Nós não temos, a vida de vocês aqui, tudo que é preciosa demais. Se não é para casar, sai fora, não vai perder tempo. Agora, estou a fim de casar. Então, querido, pega aqui a lupa e começa a filmar na igreja, espera aí. Começa a observar. Começa a vir para os cultos, para ver como é que é a irmã no culto. Se ela não é do louvor, ela está adorando. Ou se ela está assim, ó. Fica ligado, irmão. Fica ligado. Quando ela vai na célula, se ela leva uma palavra na célula, você vê, eita, uau. Fica ligado, irmão. Fica ligado. Volta aqui para a palavra. Eu estou te ensinando o princípio para você não ter medo do futuro. Para você casar e casar certo. Você está entendendo? Casar e casar certo e ser feliz. Uau, aleluia. A minha mulher, por exemplo, é uma mulher de oração, casou comigo, rapaz, que bicha abençoada, meu irmão. Rapaz, a bicha tem sorte, o cara que cheio de Deus e tudo e tal, olha só, rapaz, a bicha é invocada mesmo. Que nada, invocado foi eu, rapaz, abençoado foi eu, casei com uma mulher dessa. Uma mulher de Deus, mulher de oração, mulher que ouve ao Senhor, mulher que é profeta de Deus, meu irmão. Eu que sou abençoado. Uma salva de palmas para essa mulher, em nome de Jesus. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Aprenda a tomar decisões corretas. Porque Deus, Ele fala assim, ó, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, se você anda na presença de Deus e anda na vontade dEle, Ele vai te dar o fim que você deseja, Ele vai te dar o melhor fim, o final vai ser melhor do que o meio e que o começo, você crê? Se você anda na presença de Deus, o final vai ser melhor. Se você anda na presença de Deus, o melhor ainda está por vir. Quem crê nessa palavra, meu irmão? Então obedece a Deus e anda na presença dEle. Um passado mal resolvido, um futuro temido e um presente oprimido. O que é um presente oprimido? São pessoas que estão aprisionadas dentro de um ciclo vicioso. Pessoas que estão vivendo em função da opinião alheia. Nós falamos bastante sobre isso já na semana passada. Pessoas que estão tentando agradar todo mundo, pessoas que estão tentando fazer tudo, pessoas que estão tentando ser todas as coisas, menos aquilo que Deus chamou você para ser.
Você precisa ter uma consciência da sua identidade, de quem você é, de onde você quer chegar e a quem você quer agradar. Nós falamos isso na semana passada, querido. Mas é pessoas, querido, que estão vivendo um estilo de vida tão terrível, que elas, para poder ter um alívio, elas mergulham em entorpecentes. Elas buscam de alguma maneira um refrigério e um alívio para as suas almas. Não adianta simplesmente, e aqui a gente tem uma pessoa muito legal, muito bacana, o Rui, que trabalha com a casa de recuperação e trabalha com adictos, e a gente entende que não adianta simplesmente desintoxicar a pessoa. Não, querido, tem que mudar o contexto dela, tem que mudar o estilo de vida dela, tem que mudar a maneira de pensar dessa pessoa. Tem que mudar isso. Pessoas que estão aprisionadas em relacionamentos adoecidos, relacionamentos abusivos, relacionamentos manipuladores, controladores, sai disso em nome de Jesus. Ansiedade é um problema. Agora, por que a ansiedade é um problema? Em primeiro lugar, a ansiedade causa reações físicas. São as chamadas doenças psicossomáticas. É tremendo que a Bíblia, ela fala. Provérbios 14:30, na primeira parte, diz assim, ó: o ânimo sereno é a vida para o corpo. Repete comigo: um ânimo sereno é vida para o corpo. Então não te atribula, não deixe nada roubar a tua paz, não deixa nada atribular o teu coração. Lembra, um ânimo sereno é vida para o corpo. Uma vida atribulada produz doença para o corpo. Querido, quais são as doenças psicossomáticas mais comuns? Eu anotei. Eu anotei aqui algumas, vamos lá. No estômago, dor e queimação no estômago, sensação de enjoo, piora de gastrite e úlcera gástrica. Problema de ansiedade. Intestino, diarreia, prisão de ventre, ansiedade. Pulmões, sensação de falta de ar e sufocamento, podendo simular doenças pulmonares ou cardíacas, ansiedade. Músculos e articulações, tensão, contraturas, dores musculares, ansiedade. Coração e circulação, sensação de dores no peito, que pode até ser confundida com infarto, além de palpitação, surgimento ou piora da pressão alta, ansiedade. Rins e bexiga, sensação de dor ou dificuldade para urinar, que pode imitar doenças urológicas, pele, coceira, ardência, formigamento, regiões íntimas. Olha aí, Macharal, piora da impotência. Duas palavras que o homem morre de medo. Falo ou não falo? Não sei se eu falo. Impotência e traição. Ai, meu Deus do céu. Falar isso para homem, misericórdia. Mas em nome de Jesus, querido, você seja liberta, em nome de Jesus, de todo machismo. Em nome de Jesus, saber encarar os problemas da maneira correta. Mas ansiedade, tem muito casamento que a vida amorosa acabou, porque estão aprisionados no estilo de vida atribulado. Porque não é só nos homens não. Nas mulheres, diminuição do desejo sexual, dificuldades para engravidar, alterações no ciclo menstrual. Diga comigo, ansiedade. Causa essas tranqueiras tudinho aqui. Sistema nervoso, crise de dor de cabeça, enxaqueca, alterações da visão, do equilíbrio, da sensibilidade. A pessoa vive com dormência, formigamento, da motricidade. Pessoas que estão simulando doenças neurológicas, são problemas de ansiedade. É uma coisa séria, irmão, que se você não vigiar, pelo amor de Deus, chega de ficar preso no teu passado, chega de viver aprisionado a um passado mal resolvido, chega de olhar para o futuro com medo, e chega de viver esse ciclo vicioso, oprimido, irmão. Em nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus. Pessoas que perdem o sono, não conseguem mais dormir, precisa se entupir de tranquilizante, calmante. Ele não vai te dar um bom sono, ele vai te apagar. Você não vai ter o sono que é necessário ter, que é o sono REM, que é o sono que realmente restaura as células cerebrais. Não, você não vai ter, você vai estar apagando, simplesmente. Você vai estar simplesmente apagando.
pessoas que perdem o apetite. São reações físicas, reações psicológicas. Amargura, diga comigo, amargura. Pessoas que vivem amargurada. Meu Deus do céu. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu decido hoje ser livre. Eu não serei mais escravo de amargura. Eu decido viver liberdade. Olha, só você falar isso, eu não sei se você teve essa sensação, mas é como se caísse já um peso das suas costas. Só você liberar essa palavra: eu decido ser livre da amargura. Eu decido perdoar quem me fez mal. Eu decido perdoar quem me traiu, quem me abandonou, quem me feriu, quem me enganou. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar quem criou expectativa no meu coração e não supriu. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar quem pediu emprestado e não devolveu, quem prometeu e não cumpriu. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar quem me ofendeu. Eu decido perdoar quem me caluniou. Eu decido perdoar quem me rejeitou. Eu decido perdoar. Só em você falar isso, irmão, é libertador. Mas eu não tenho vontade de perdoar. Começa falando. Porque a fé fala. E quando você fala nesse ambiente de fé, você chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então, quando eu estou com raiva de alguém, e o senhor fica com raiva, fica, irmão, eu sou sanguíneo hemorrágico. Aí depois que eu me acalmo, o Espírito Santo volta, né? Que aí é o demônio que fica assim, mas depois o Espírito Santo volta e a gente fica mais calmo. Oh, querido, eu que peço perdão, desculpa. Mas nós precisamos decidir, isso é uma fé inteligente, você decidir não viver com raiz de amargura dentro de você, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ficar perto de gente amargurada. Ninguém consegue ficar perto de gente amargurada. Amargura no grego, sabe qual é a ideia que dá de amargura na palavra grega? Quem quer saber? Cheiro de ovo podre. É cheiroso o ovo podre? Quando você era menina, eu tenho os coleguinhas lá da rua, no teu aniversário, tacaram o ovo em tu, e os bichos nojentos goravam o ovo, né? Escondia o ovo na areia, esperando o teu aniversário para praga na tua cabeça. Meu irmão, que você perdoe, que as pessoas fizeram isso contra a tua vida, em nome de Jesus. Que seja liberta da ferida do passado. Brincando. Mas que podre, que catinga, como a gente fala aqui no nosso Ceará. Mas a amargura dessa sensação, ninguém aguenta ficar perto. O suor muda, o cabelo muda, até o jeito que as unhas crescem muda, o brilho nos olhos muda. Por quê? É uma pessoa aprisionada na amargura. Reações de defesa. O que é reação de defesa? É quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa faz, sabe o que é? Ela joga a culpa nos outros. Ah, mas a culpa foi porque ele fez assim comigo. Eu não tive culpa não. A culpa foi, eu dei um murro na minha mulher porque ela gritou comigo. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu traí meu marido porque ele me traiu primeiro. Jesus amado. Está na hora de você crescer, deixar essa criança emocional crescer dentro de você, e você começar a assumir a responsabilidade pelos seus atos, da sua vida, parar de transferir responsabilidade para os outros, cara. Até quando vai ficar apontando o dedo para os outros? Até quando vai ficar dizendo que a culpa é dos outros? Até quando você vai deixar de assumir? Não, a culpa é minha, porque eu fui negligente, não porque eu fui relapso, não porque eu fui duro demais, não porque eu fui inconsequente. Está na hora de você assumir a responsabilidade da sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu decido hoje deixar de ser uma criança emocional e me tornar uma pessoa madura, responsável pelas minhas ações e pelas consequências dos meus atos. Quem decide isso? Quem decide isso? Aleluia. Isso é libertador. Isso é libertador. E aí a pessoa, ela foge.
Ela foge para o álcool, ela foge para a droga, ela foge para a pornografia, ela foge para o adultério, ela foge para o bar, ela foge para uma série de lugares. São fugas, são escapes. E olha que nojento e que demoníaco isso. Ela fica dizendo para ela mesma: não, eu mereço. Não, você não merece. O que você tem que fazer é tomar a postura de homem, é tomar a postura de mulher e começar a assumir a responsabilidade pelos seus atos. É isso que você precisa fazer. A vida não deve nada a você. A vida não deve nada a você. O que interessa aqui não é o que fizeram com você, mas é como você lida com isso. Como lidar? Eu quero trazer aqui para você alguns pontos chaves de como você lidar com a ansiedade, com as raízes da ansiedade. Quando a gente fala sobre isso, é claro e óbvio que a gente não consegue esgotar numa única palavra, numa única preleção. Nós já estamos construindo um entendimento ao longo desse mês, mas eu quero trazer aqui para você 5 princípios chaves de como você viver uma vida livre, como você arrancar esse mal chamado ansiedade pela raiz, como você vencer, como você lidar com a ansiedade. Primeiro lugar, aprenda a descansar em Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a descansar em Deus. Porque está abatida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho humanista, para dar para você técnicas psicológicas de como você amenizar as dores da sua alma. Não, querido, eu estou aqui para empurrar você para a cruz. Eu estou aqui para empurrar você para o céu. Eu estou aqui para empurrar você para os braços do Pai. Eu estou aqui para empurrar você para um lugar que só Ele pode propiciar a você, que é um lugar de descanso, que é um lugar de refrigério, que é um lugar de paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo. É nesse lugar que você tem que se esconder, meu irmão. É debaixo das asas dele. Está na hora de você aprender a descansar no seu Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, querido? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Entre nesse lugar e celebre ao Senhor. Aleluia! O apóstolo Pedro fala: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você, escuta, você que não tem pai nem mãe, não tem nem irmão, você que chegou aqui dizendo: eu não tenho ninguém por mim. Escuta uma coisa, você não está sozinho. Lance sobre ele a sua ansiedade, lance sobre ele a sua inquietação, porque ele tem cuidado de você. Você consegue declarar isso? Você consegue declarar isso? Eu decido hoje lançar sobre o meu Deus toda a ansiedade, porque ele está cuidando de mim. Isso é uma questão de fé. Jesus nos encorajou a isso. Olha, não sejais como os gentios, não sejais como os incrédulos, não sejais como aqueles que não têm Deus. Não andeis ansiosos, não, mas lance sobre ele, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Segundo lugar, liberte-se das demandas da sociedade. Eu falei sobre isso bastante na semana passada. E aqui, querido, eu quero te falar. Nós precisamos aprender a ter um coração de Maria em um mundo de Marta. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. Jesus amava os três. A Marta representa aquela igreja servil, que serve, que trabalha, que coopera. A Maria representa a igreja que adora, a igreja que, querido, começa o louvor, ela se joga no chão, ela grita, ela pula, ela chora, ela se derrama, ela entra no Santo dos Santos, ela entra por aquela porta ali já falando em língua estranha, irmão, ela já entra transladada, irmão. Mas Jesus amava também a Lázaro. E quem era Lázaro? Lázaro era aquele cara da churrasqueira. Lázaro era aquele que preparava os banquetes, os almoços, que preparava aqueles ambientes de comunhão.
E Jesus amava a Marta que servia, Jesus amava Maria, aquela que adorava, e Jesus amava Lázaro, aquele que propiciava um ambiente de comunhão. Jesus amava os três. Então aqui eu não quero condenar a Marta, de jeito nenhum. Eu não quero descer a lenha na Marta. Não, Jesus amava a Marta. Mas eu quero trazer aqui uma palavra para você hoje. Nós precisamos aprender a ter um coração de Maria em um mundo de Marta. O que é o mundo de Marta? É um mundo que quer resultado. É um mundo que quer sucesso. É um mundo que quer exigir de nós um bom desempenho. Para aí, calma. Você não pode trocar esse ambiente de adoração, esse ambiente de lugar secreto, pela busca por resultados. Você precisa aprender a dormir. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá aos seus enquanto. Deus dá aos seus enquanto dorme. Quem é que consegue ver o seu cabelo crescer? Mas quem é que sabe que o cabelo está crescendo? Alguns irmãos não, mas aqueles que conseguem. Quem é que consegue ver a unha? Quem é que consegue ver a unha crescer? Quem é que sabe que a unha está crescendo? 3 pessoas sabem que a unha cresce. As outras 3 nem imaginam, como é que aquele negócio fica grande, tem que cortar. Não, a unha cresce. Quantos sabem que a unha cresce? Todo mundo sabe. Mas quem é que vê a unha crescer? Olha aí. Mas ela está crescendo. E você não vê o crescimento dela. E qual é a hora do dia que a unha e os cabelos mais crescem? Que horas? Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Você precisa entender que esse é o momento que Deus mais gosta de trabalhar, que é quando eu e você descansamos nele. Está na hora de você pegar a sua incredulidade, deixar um pouco de lado, e pegar essa questão que tanto aflige o teu coração, e decidir: o que eu poderia fazer, eu já fiz, agora eu entrego nas mãos do meu Senhor, e eu vou descansar. Porque se Deus não pode fazer, nem eu e nem ninguém mais pode fazer. Tem gente que precisa aprender a dormir, aprender a deitar numa rede, sem peso na consciência. Tem gente que precisa aprender a entrar nesse lugar de descanso. Nós precisamos aprender. Então, nós temos que nos libertar dessa busca obsessiva por entretenimento. Nós precisamos nos libertar dessa pressão cada vez mais elevada por sucesso e resultados. Querido, nós vemos uma geração cada vez mais ativa, mas cada vez menos reflexiva. Uma geração que não consegue pensar. É a geração Instagram. Querido, o cérebro fica no automático. A pessoa fica constantemente assim, ó, no dedo. Parece ter um frivião para ver se atualiza o feed. O cérebro está viciado com essa droga. Não, é uma droga, porque isso libera substância no teu cérebro, e o teu cérebro fica dependente químico disso. Não sei se você se tocou que isso vicia. E aí o seu cérebro entra num piloto automático que suga a tua energia. Suga a tua energia. Suga a tua força, a força vital. Isso suga a tua força vital. Mas eu estou deitado na cama, descansando. Não, você não está descansando. Você está minando a força vital do seu cérebro. Você está minando, querido, a sua energia, deitado. Ela está sendo drenada e você nem entendeu como. Tem que aprender a descansar. A gente vê uma geração, querido, que tem um desejo cada vez maior de ter, de possuir, de controlar. E quando não tem, quando não possui, e quando não tem sob controle, surta. Gente que tem que ter tudo sob controle, irmãos. Como foi libertador para mim, eu decidi perder o controle dessa igreja. E aí Jesus, ele toma conta da coisa. Está tudo sentado no chão aí. Eu fico preocupado em tomar um choque. Mas eu entendi que eu perdi o controle. Jesus está aguardando, o anjo botou uma espada ali para a irmã. Anda tomar um choque, ela vai sentir. Ai, que é isso? Eu decidi perder o controle. Isso aqui vai virar uma bagunça, irmão.
vai ficar doido aqui. Eu não estou muito afim de ficar fazendo muitos cultos não, irmão. Então vai ficar a chapadeira, vai ficar chapado, entupido mesmo. Amém? Amém. Vocês são doidos, vocês estão dizendo amém? Olha assim para o teu irmão agora, tu vai pregar para ele, fala assim: ei varão, não se mova pela urgência da sociedade. Decida hoje se derramar aos pés de Jesus. Quem decide isso hoje? Quem decide isso hoje? Quem decide isso hoje? E aqui tem um texto que eu acho tremendo, que eu não falei dele na semana passada, que é Mateus 6,34. Querido, quando eu li esse texto, ali não foi só na alma. Jesus, ele falou comigo poderosamente, eu peguei essa palavra para mim. Jesus, em Mateus 6,34, ele fala assim, ó: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Não sofra precipitadamente. Não sofra duplamente. Não sofra desnecessariamente. Quando a gente olha para o futuro e olha para o futuro com medo, a gente está correndo o risco de sofrer ou duplamente, porque vai sofrer antes e na hora, e ou sofrer desnecessariamente. A gente fica em crise: ai meu Deus, como é que vai ser? Ai agora, ai eu vou morrer, ai agora. Aí chega na hora, dá tudo certo. Aí a pessoa se atribulou sem necessidade lá atrás. Diga assim comigo: a cada dia basta o seu mal. Não é que você vai entrar naquela música, aquele louvor do irmão Zeca Pagodinho, não, irmão. Aquele louvor herege, de jeito nenhum. Não, você não vai deixar a vida te levar. De jeito nenhum. Mas você também não vai surtar com as preocupações do futuro. Viva um dia de cada vez. Viva cada momento. Eu estava conversando com o irmão Edson, está ali ele ali. A gente estava conversando nessa semana, a gente foi resolver umas coisas na rua juntos, e a gente pensando, olha, e a gente conversando sobre o futuro. Eu falei, eu entendo das promessas de Deus para o futuro, são coisas grandes, são coisas maravilhosas, mas não tem sentido eu querer viver o futuro se eu não conseguir viver o presente. Não adianta o futuro ser maravilhoso se o agora não o é. Então, o futuro maravilhoso só vale a pena se o agora também valer a pena, se o agora também for maravilhoso. Viva cada momento da sua vida, viva cada fase da sua vida. Não despreze seus 15 anos, não despreze seus 20 anos, não despreze seus 30 anos. Cada momento é chave na sua vida. Não queira antecipar etapas, não queira antecipar nada. Viva um dia de cada vez. E por último, fale. Diga assim: para ser liberto, eu preciso falar. Essa talvez seja a ferramenta mais curadora das ansiedades. É quando você decide falar. É tremendo o quanto falar é libertador. Na semana passada eu falei um pouco da minha história. Eu falei que eu não sabia, mas eu estava sofrendo de ansiedade. Eu, por ser espiritual e leigo no assunto até então, eu achava que era guerra espiritual somente, que era opressão de demônios, que era guerra, e eu amarrava para cá, amarrava para lá, mas o que estava amarrado não era lá fora, era dentro de mim, eram as minhas emoções, eram os meus nervos que estavam estourados, era o estilo de vida que eu estava vivendo, que era uma loucura, vivendo em cima de pressão, vivendo uma loucura, pressão por resultado, pressão por desempenho, vivendo uma série de pressões dentro de mim, e aquilo estava abalando o meu ser. Querido, quando eu entendi a chave para isso, eu não perdi tempo. Eu cheguei na minha esposa, e você precisa entender uma coisa: nem todo mundo vai entender. No primeiro momento, nem todo mundo vai entender. Às vezes a pessoa é até espiritual e madura, mas às vezes ela não vai entender, e você tem que ter muita maturidade para saber lidar com isso, com a incompreensão dos outros. Eu procurei a minha mulher, que é uma mulher muito sábia, uma sábia conselheira. Eu falei: amor, eu estou com ansiedade. E eu falei numa calma assim: amor, sabe de uma coisa? Eu estou com ansiedade. Eu amo imitar ela. Aí ela fala assim: só sendo Júnior. Dá para ouvir? Ela fala assim, irmão: só sendo. É só sendo, não é só sendo não. Só sendo, Júnior. Conversa é essa?
Você corta a tua cabeça, não, amor, não é. Aí eu fui explicar tudo, o que eu estava vivendo, aí eu fui estudar, que eu fui ler. Mas como foi tremendo para mim eu já ter liberado aquilo, eu ter falado aquilo para alguém. Depois eu falei para o meu pastor, aí depois eu falei para um monte de gente. E aí eu estou liberto, eu consigo falar e nem fico mais achando que o teto vai desabar na minha cabeça. Eu nem acho mais que alguém vai chegar e vai me matar, que as coisas vão acabar. Não, é libertador quando você fala. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, verso 16, olha, confessai os vossos parapitomas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Parapitomas não é hamartia, é parapitomas. Hamartia significa pecado, parapitomas significa limitação, fraqueza. Confessai as vossas fraquezas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser curados. Nós precisamos aprender a mostrar, sair, querido, desse rótulo de Superman, de Homem de Ferro. Querido, eu vou falhar com você, eu vou pisar na bola com você, eu vou. Embora eu não queira, mas eu vou. Uma vez, olha só como eu era imaturo, eu prometi para uma irmã abençoada, irmã, eu prometo uma coisa, que eu não vou decepcionar você. Misericórdia, como é que você promete uma coisa dessa? Depois eu caí em si, meu irmão, o que foi que eu falei? E glória a Deus que ela foi compreensiva, ela me liberou. Meu pastor, fique livre disso. Eu entendo. Nós precisamos entender que nós não somos o Homem de Ferro. Você não é o Capitão Stark, o Tony Stark. Você não é o Steve Rogers. É o quê, mano? Steve Jobs. Steve Jobs morreu de câncer, mano. Você não é o Homem de Ferro. Vai, olha para o vaso lá, dá um murro nele. Ei, irmão, doeu? Você não é o Homem de Ferro. Você não é o Capitão América. Você é o Filho de Deus. Você é um pequeno Cristo. E o meu Cristo, ele sangrou na cruz do Calvário. O meu Cristo não era o Homem de Ferro. O meu Cristo abriu a boca e disse: a minha alma está angustiada a ponto de morrer. Fiquem aqui e orem comigo. Ei, você não é um Homem de Ferro. Você é uma mulher que tem fragilidades. Você é um homem que tem fragilidades. Mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus é um Deus poderoso. E o nosso Deus é aquele que diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não tenha medo. Quando você estiver fraco, é aí que você é forte. É aí que eu vou entrar em cena. Quando você não der conta, quando você não aguenta, ei, não desanima, porque é nessa hora que eu vou entrar com providência. É nessa hora que meu braço forte vai se manifestar. É nessa hora que você vai ver a minha mão de poder na tua vida. Ei, alguém está entendendo? Alguém está crendo nessa palavra? Meu Deus do céu, está na hora de você entrar no nível do descanso. Uou! Se coloque de pé.